Olá, está começando mais uma edição do CDL News, o seu informativo semanal. Veja os destaques da semana. Diretores da CDL Sorriso debatem sobre o papel da indústria na dinamização do comércio local. Pesquisa aponta que 19 milhões de consumidores brasileiros sofreram golpes financeiros ou alguma tentativa de fraude nos últimos 12 meses. CDL alerta para prevenção. Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas defende isonomia tributária no comércio online e assina manifesto do setor. E CDL lança novo vídeo da iniciativa que incentiva a compra no comércio local. Veja agora no CDL News. A CDL Sorriso está promovendo mensalmente o Networking CDL, um movimento voltado para a promoção de conexões, trocas de experiências e desenvolvimento estratégico entre empresários da cidade. Neste mês de abril, a temática será a indústria. Por isso, traremos para o CDL News um bate-papo dos diretores da entidade sobre o papel da indústria na dinamização do comércio local. E quando a gente fala de uma capital do agronegócio, numa terra eminentemente agrícola, né, a gente precisa falar sobre como a indústria impacta o varejo e como o varejo não necessariamente pode ficar dependente de um único produto, como, por exemplo, as commodities, né? E aí, Charles, a gente passa por um processo de transformação. Qual é o papel da indústria para o varejo, né, nesse momento que a gente vive em Sorriso? A gente acredita que a indústria pode agregar, pode impulsionar o varejo e a gente não ficar tanto dependente apenas de uma commodity? A commodity, como você bem disse, ela é o produto primário, né, onde começa. E também é onde que termina a cadeia, né? Que tudo aquilo que hoje precisa ser feito subsidiado para que a commodity chegue no campo a ser plantada, enfim, ser semeada, ser colhida, ela passa pelo processo de industrialização mesmo dela antes dela existir. Porque se existe a semente, teve uma sementeira que fez, né? Teve todo um processo, teve pessoas que trabalharam para isso. Então, a industrialização ela já começa no momento onde que a planta é colocada no solo, assim como o gado é colocado no pasto, e assim demais todas as cadeias. Então, a industrialização e Sorriso, né, e a região, não só Sorriso, mas a região toda, ela vai passar, queira ou não, ela vai passar por esse processo. Porque hoje, a gente pensar que praticamente 80%, 90% do nosso produto de matéria-prima mandada para fora para ser industrializada nos outros estados, nos grandes centros e assim fora do país, é uma coisa que está com os dias contados, né? Porque a gente precisa dar fomento para que a nossa região desenvolva, senão a gente vai ficar uma cadeia limitada, vai produzir e mandar para fora, produzir e mandar para fora. Então, da forma como o Sorriso já vem crescendo, nossa região já vem crescendo há anos, é inevitável que a gente não pense que a industrialização ela é já um fato presente e que, vou falar aqui 10 anos, Sorriso é uma cidade que será, talvez, um exemplo também na industrialização. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas subscreveu o manifesto pela isonomia tributária, divulgado na terça-feira, dia 7, em conjunto com diversas entidades representativas do setor produtivo, diante de discussões recentes sobre a possível revisão da tributação aplicada a plataformas estrangeiras de e-commerce, conhecida como taxa das blusinhas. Esse é um tema muito importante para o comércio e vamos te explicar isso de forma simples e direta. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas assinou um manifesto defendendo igualdade de regras, isonomia tributária entre empresas brasileiras e plataformas estrangeiras de e-commerce. O que é a taxa das blusinhas é o apelido dado à taxação de produtos importados de até $50 comprados em sites internacionais como Shein, Shopee e AliExpress. Antes, muitas dessas compras entravam no Brasil com pouco ou nenhuma tributação. Agora, passaram a ter impostos, aproximando das regras que o comércio brasileiro já paga. E qual o problema debatido? Existe uma discussão sobre voltar atrás nessa taxação, ou seja, reduzir ou retirar esses impostos. A CNDL e outras entidades são contra isso, porque defendem que hoje existe mais equilíbrio. Sem a taxação, produtos importados ficam muito mais baratos, o comércio local perde competitividade
e empresas brasileiras continuam pagando impostos altos enquanto concorrentes de fora não. E com a taxação, a concorrência fica mais justa, o varejo nacional consegue competir melhor, manter empregos e arrecadação no país e também um grande impacto no comércio local. A CNDL argumenta que o comércio brasileiro gera empregos, paga impostos e mantém a economia das cidades, enquanto muitas plataformas internacionais não têm os mesmos custos locais e não contribuem da mesma forma para a economia interna. Resumindo, a CNDL defende que todos devem jogar com as mesmas regras. Não pode haver vantagem tributária para empresas estrangeiras. Isso protege o comércio brasileiro e o consumidor. Quase 19 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes financeiros ou tentativas de fraude no último ano. Os dados acendem um alerta sobre os riscos nas transições digitais. Veja a reportagem. Com o avanço da tecnologia e a popularização dos bancos digitais, os golpes financeiros se tornaram cada vez mais rápidos e perigosos. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil mostra que metade dos consumidores já enfrentou algum tipo de fraude nos últimos 12 meses. Entre os crimes mais comuns estão pagamentos por produtos que nunca são entregues, transferências para golpistas em redes sociais e até clonagem de cartões. Os criminosos usam estratégias como links falsos, boletos adulterados e até mensagens se passando por conhecidos. É muito importante que as pessoas fiquem antenadas, desconfiem das coisas, desconfiem das promoções, das benesses, dos brindes que vão entregar no seu domicílio, das ligações que recebem. Muitas vezes as pessoas recebem ligações a pretexto de atualizar algum dado perante um banco, perante uma seguradora, que vai liberar um fundo de garantia, que só precisa tirar uma foto, mostrar o RG. Tudo isso a pessoa tem que ficar muito antenada. Pelo fato do telefone poder te ouvir e gravar algumas coisas, algumas conversas que você fala, ele capta anúncios, capta algumas coisas, e isso são utilizados por criminosos, inclusive vazamento de dados. Então, se você recebe algum e-mail com algum link de declaração de imposto de renda, de compra, de nota fiscal enviada, desconfie, analise o remetente para ver se é de um endereço válido. Na dúvida, busque orientação de algum conhecido, né? Ou até mesmo pegue outro telefone e ligue no telefone oficial da empresa que está disponível na internet. Nunca clique em nada muito suspeito, né? Se você desconfiar de alguma coisa, não clique. Busque primeiro obter a informação, porque são vírus, são e-mails que são encaminhados que buscam aí captar os seus dados, as suas informações sigilosas, senhas de bancos. Então, assim, é muito importante que a pessoa desconfie de tudo aquilo que recebe. Doutor, e aí, cair num golpe, o que fazer? O primeiro passo que você tem que fazer é manter a calma e tentar ao máximo já ligar para a sua instituição bancária, verificar que tipo de golpe que você imagina que caiu, para tentar talvez bloquear a transação, estornar um Pix. Enfim, se você clicou num link suspeito, já desconecte a internet, passe um antivírus no seu computador. Existem vários mecanismos de você conseguir talvez inibir, não digo talvez neutralizar, mas pelo menos diminuir aí o teu prejuízo. E se for econômico, procura a delegacia de polícia, já faça um registro de boletim de ocorrência. Às vezes o pessoal consegue fazer um bloqueio, um estorno dos valores que foram eventualmente aí transferidos indevidamente para uma conta, né? É muito importante lembrar que sempre que for fazer alguma transação em nome de terceiro, busque pelo menos uma autorização, verificar quem é essa pessoa, porque hoje em dia é muito comum as pessoas encaminharem Pix, né? Dizendo que se trata de um engano, e elas perdem o estorno do dinheiro. Quando você vai devolver, a pessoa vai lá e contesta o outro Pix que ela fez, e você acaba depois ficando a ver navios. Então, assim, os golpes existem das mais variadas formas. É muito importante que você fique atento e, na dúvida, busque informações, busque um conhecido, alguém que entenda minimamente de um equipamento eletrônico, para poder aí te orientar.
Apesar dos prejuízos, a maioria das vítimas tenta recuperar o dinheiro. Ainda assim, quase 30% não consegue o ressarcimento, o que aumenta o impacto financeiro e emocional. Com golpes cada vez mais sofisticados, especialistas alertam: é fundamental redobrar a atenção antes de realizar qualquer transferência ou pagamento. Desconfiar de ofertas muito vantajosas ou clicar em links desconhecidos também são algumas das principais formas de prevenção. A recomendação é utilizar ferramentas de segurança como biometria, cartões virtuais e evitar transações em redes públicas, reduzindo o risco de cair em golpes. E o alerta fica: na dúvida, é melhor não arriscar. A prevenção ainda é a melhor forma de evitar prejuízos. E nesta semana, a CDL Sorriso lançou mais um vídeo da iniciativa que incentiva a compra no comércio local. Desta vez, o material mostra os desafios do empresário no dia a dia para manter o seu negócio ativo e competitivo, enfatizando que na hora de comparar preço, o importante é ir além do valor. Você sabia que manter um negócio vai muito além de abrir as portas? Antes de vender, o empresário paga aluguel, água, luz, internet, salários, encargos, tudo isso antes da primeira venda. E do valor do produto ainda saem os impostos, a taxa de maquininha, frete, custos do fornecedor. No final, o lucro real é pequeno. Quem vende só pela internet consegue baixar os preços porque não tem todos esses custos, mas esse vendedor não paga tudo aquilo que sustenta o comércio da sua cidade. A diferença não está só no preço. Você já parou para pensar nisso? Quando você for comparar preços, lembre-se: o comércio local gera empregos, movimenta a economia, paga impostos que voltam em saúde e segurança para você e a sua família. E este foi o CDL News de hoje. Obrigada pela sua atenção e até a próxima semana.